desculpa para vocês. Eu tinha prometido um vídeo sobre a primeira revolta tenentista, que chegaria até a questão dos 18 do Forte, os tiros do Forte Copacabana sobre o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, eu tive um problema com o computador e eu perdi tudo. Tive que mandar meu computador para tentarem ressuscitá-lo. Fizeram uma gambiarra, ele meio que ressuscitou, mas ainda vive em estado de coma, respirando por aparelhos. Mas o vídeo vai ser feito novamente, prometo. Galera, tô passando aqui também para dar um pitaquinho sobre, como eu diria, ciclos históricos que volta e meia se repetem, de forma, claro, adaptada ao momento, mas que no contexto se parecem demais. A gente lembra que, voltando lá, a primeira revolta dos tenentistas, em 22, nós tivemos também em 24, e finalmente eles conseguem colocar no poder um homem para chamar de seu, que é Getúlio Vargas. Eles se unem à oligarquia gaúcha, derrubam Washington Luiz, chegam ao poder. E as pessoas que falam que a ditadura, de fato, do Estado Novo foi posta só a partir de 37, não é bem assim. A partir do momento em que Getúlio Vargas assume, é implantada sim uma ditadura, entendeu? Ele passa a governar com poderes discricionários, cancela a Constituição, fecha o Congresso e promete uma nova Constituição, marcar novas eleições e vai empurrando aquilo. Em 31, sob muita pressão da imprensa, o governo dele sofre uma crise no momento em que há o empastelamento do Diário de Notícias lá no Rio de Janeiro, feito justamente pelo pessoal do Clube 3 de Outubro, que era o clube que reunia aquela turma de baixa oficialidade da época, os tenentistas, que deram suporte a Getúlio, meio que emparedam o Getúlio também, entendeu? O Getúlio abre mão de reconstitucionalizar o país naquele momento. Os aliados ainda liberais no governo, principalmente gaúchos, se revoltam, saem do governo, voltam para o Rio Grande do Sul e blá blá blá. Aí nós tivemos o golpe de Estado definitivo em 37, né? O Estado Novo surge. E em 45, após a guerra, os próprios militares apeiam Getúlio do poder e acabam num acordo desse, que só acontece, essas buticabas que acontecem só no Brasil. O sucessor do Getúlio Vargas, que foi o presidente do Supremo, é indicado pelo próprio Getúlio, mas quem aí segue. Em 49, Getúlio se refugia, vai para o sul, volta lá para sua estância em São Borja, e fica meio que quieto, sumido naquela região. Até que em 49, véspera, no ano seguinte teriam eleições, Samuel Weiner, grande Samuel Weiner, a imprensa, vai a São Borja, faz uma entrevista onde Getúlio basicamente se lança candidato. As pesquisas todas indicam que Getúlio vencerá a eleição. Os adversários não aceitam aquilo. O cara foi ditador, sei lá, por 15 anos, de 30 a 45, basicamente. É tirado do poder para logo em seguida voltar ao poder. São coisas que só acontecem por aqui. Mas ele se candidata, Carlos Lacerda chega até a falar aquela famosa frase: não pode ser candidato, seu Getúlio não pode ser candidato, se candidato for não pode ser eleito.
se eleito for, não pode tomar posse, e se tomar posse não pode governar. Tá? Tomou posse, assumiu, governou o Brasil a partir de 1950. E em 1954 tem aquele historicamente famoso atentado na Rua Toneleiro contra Carlos Lacerda, onde o major da Força Aérea é morto, né? Ele era um guarda-costas do Carlos Lacerda, é morto. Esse atentado basicamente foi, aqui eu não vou lembrar direitinho, mas ele foi feito por Gregório Fortunato, então lugar-tenente de Getúlio Vargas, basicamente, né? Era o faz-tudo do Getúlio. Na história você vai ver o pessoal falando que Getúlio não sabia, entendeu? Que Getúlio só ficou sabendo depois do ocorrido, aquele papo. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso, mas o fato é que Getúlio já vindo, a partir de 54, teriam eleições, e eles já vinham caçando um motivo para se perpetuar no poder. Novamente, Getúlio era um ditador, entendeu? Ele nunca foi um democrata. E essa questão do atentado contra o Carlos Lacerda e a morte do major, basicamente jogou por terra todos os planos ou todas as tentativas que ele poderia ter. E dava-se por certo, naquele momento, a renúncia de Getúlio. Mas ele, num ato já que ficou famoso, né? Getúlio se suicida com um tiro no peito, não dá um tiro na cabeça, entendeu? Até na morte ele foi, como eu diria, meticuloso, entendeu? Para não ter o rosto desfigurado, deu um tiro no peito, suicidou. Disse que estaria saindo do Brasil, da vida, para entrar na história que ele tá. Acaba que aquele cara que todo mundo dava como certo, era, naquele momento do atentado, um cara que não tinha mais apoio popular algum, num ato desse desesperado, se torna um Marte e entra para a história. De fato, entra. O que eu tô contando essa história para mostrar, igual eu falei, nesses ciclos, o quão parecido as coisas podem ser. Nós temos hoje, novamente, eleições no Brasil, basicamente disputada, temos vários candidatos, mas basicamente a disputa é entre dois lados apenas, um oposto ao outro, entendeu? Nós tivemos uma pessoa, desses dois candidatos, um que ficou no ostracismo, foi condenado, esteve preso, entendeu? E que agora volta novamente, segundo pesquisas, com muitas chances de vencer. Não é parecido? Não é uma coisa... E isso me entristece, cara, porque mostra que a gente não aprende com a história. A gente tem uma dificuldade desgramada de olhar para trás e ver o que a história tem para nos ensinar. E nem digo voltar em relação aos anos 40, 50, 30, 40, 50, a época de Getúlio. Voltar agora há pouco tempo, porque foi uma coisa recente, a gente sabe tudo que ocorreu. E basicamente, nós podemos estar cometendo mais um erro histórico, jogando fora mais uma oportunidade de continuidade de crescimento das instituições desse país. É isso, não tem como sair muito disso. Eu acho que a gente deveria aprender a olhar um pouco o passado e entender o que ele tem para mostrar, o que ele tem para ensinar. E tentar ao menos parar com a estupidez, a burrice, de continuar repetindo ciclos que não funcionam, que só nos legam atraso. É isso, gente. Consciência. Entendeu? Vamos cortar esses ciclos, quebrar esses ciclos viciosos da história republicana do Brasil e dar o passo seguinte. Entendeu? Vamos olhar para a história, vamos conhecer a nossa história, ver os erros que são
constantemente repetidos e que mantém a gente justamente onde a gente está. Esse passo já poderia ter sido dado adiante há muito tempo, mas de oligarquia em oligarquia, de golpe em golpe, do que for, a gente fica preso a esse passado com uma corrente, entendeu? Segurando o navio. Vamos deixar o navio navegar, beleza? Valeu, galera. Ó, se inscreve lá no canal, curte, compartilha, dá uma força aqui pro Caipira. E prometo, vou estar fazendo outro vídeo justamente sobre a primeira revolta tenentista. E quando o Rio foi bombardeado por militares revoltosos contra o então presidente Epitácio Pessoa. Beleza? Abraço, fui.